Amém? Que Deus possa usar o pastor dessa manhã para falar dos nossos corações. Bom dia, gente boa. Eu quero registrar aqui a gratidão pelo convite para participar do Café dos Irmãos. Eu fiquei muito feliz com o convite e quero também, nesse momento, agradecer a Deus, porque Ele está nos dando uma oportunidade, eu não sei se vai ser por muito tempo, de poder comunicar o seu Evangelho. Eu sou de uma geração em que as pessoas pregavam no trem, em que as pessoas pregavam nas praças, em que as igrejas, aquelas que ficavam lá em cima do morro, tinham aquele cornetão e o Evangelho era pregado. E a gente está vivendo um tempo hoje que, dependendo do que você falar, você é um intolerante. E eu não sei se dá para você perceber que a gente está vivendo uma época em que está sendo normal dizer que o evangélico é um intolerante. E aí, diante de todo esse quadro, eu não sei se dá para perceber que nós temos uma oportunidade ímpar. Eu não acredito mais que a gente tenha a tal da liberdade religiosa, mas agora, pelo menos no papel, nós ainda temos recursos, nós ainda podemos recorrer ao direito para defender a nossa cidadania. Embora, não sei se dá para você observar, com todo respeito aos profissionais do direito, mas pelo menos o meu professor de Sociologia da Religião, Dr. Gilberto Garcia, quando ele falava para a gente sobre igreja, estatuto, documento, ele olha, de acordo com a lei, vale o que está escrito. E hoje a gente percebe que o texto pode estar dizendo uma coisa, e dependendo da interpretação que for dada, uma coisa vira outra coisa. Então, eu não sei se de repente é a teoria da conspiração da minha parte, mas a cada dia o cerco só fecha. A cada dia o errado está se tornando certo e o certo está se tornando errado. E não sei vocês, mas eu sou batista desde 1995, isso, 94 para 95, e eu lembro que a gente estava tendo a mudança da moeda, aquela transição de URV para real. Havia uma discussão sobre a privatização das teles, né, sobre a telefonia no Brasil, que dificilmente eu teria uma chance dessa se não fosse aquele evento. O Brasil estava numa transição incrível e a discussão na Igreja Batista era se a gente batia palma ou não batia palma. A discussão na Igreja Batista era se mulher podia botar calça comprida ou não. E aí eu lembro que eu estava chegando e eu pensei, eu não acredito que a gente está vivendo numa realidade paralela. E hoje, obviamente, eu sei que aquilo era importante para aquelas pessoas dentro da igreja, mas não era o que estava acontecendo no mundo, não era o que estava acontecendo no país, e não tinha absolutamente nada a ver com o que o homem da Galileia estava pedindo para a gente, nada a ver. E aí eu fico pensando, quais têm sido as nossas discussões? Qual tem sido a nossa agenda? Qual tem sido a nossa prioridade? Enquanto há abuso sexual na casa de crentes, qual tem sido a nossa discussão? Enquanto as pessoas se autodenominam árvores, as pessoas se sentem um gato, um cachorro, numa época como essa. E eu nem posso me atrever a dizer das pessoas que são uma coisa e se sentem outra, porque aí eu estaria tendo um discurso de ódio. Esse é o nosso tempo. O tempo que as pessoas acham normal uma pessoa com uma estrutura física masculina competir num esporte com pessoas de uma estrutura física feminina. E que se você questionar a compleição física masculina contra a compleição física feminina numa prática esportiva, você tem ódio. Então não sei se está dando para perceber que esse tempo me assusta. E me assusta por quê?
Porque se nós olharmos para a igreja, estamos discutindo um assunto que não tem nada a ver com a demanda do nosso tempo. Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta do nosso tempo? Então, diante disso, quando eu vejo o desafio da nossa campanha de missões, e uma coisa que eu achei interessante é que eu tenho batido nessa tecla em vários lugares, em várias igrejas onde eu já preguei e pastoreei, que a gente precisa, como corpo de Cristo, fazer o que Cristo começou. Mas eu não sei se você percebe, parece que a gente faz uma coisa meio que pra gente. Aqui eu não sei como é, eu não sei como é que é mesquita, mas pelo pouco do campo denominacional, pelo pouco da minha experiência pastoral, quantas vezes estamos pensando na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso grupo, e às vezes a gente não para pensar que nós fazemos parte de um todo. Eu estou lá educando meu filho, preocupado com ele, mas ali não é só uma criança que eu estou criando, é um homem que está sendo formado, é um cidadão que talvez traga bênção ou dores para o meu país. Eu preciso ter essa visão do todo. Eu não sou apenas uma pessoa trabalhando numa empresa, eu sou alguém que está lançando sementes. Eu sou alguém que está contribuindo para o país ser pior ou melhor. É claro que na nossa compreensão a gente não consegue enxergar isso tudo, mas o país não chegou onde chegou sem a participação de cada cidadão brasileiro por ação ou por omissão. A igreja evangélica brasileira não é o que é à toa. Uma série de coisas aconteceram. Os pais não são desonrados pelos seus filhos hoje à toa. Houve uma dilapidação da autoridade dos pais. A cada dia que passa, o Estado entra mais na educação dos filhos da gente. A cada dia que passa. E aí, diante desse quadro todo, qual é o bastão que a gente vai passar para a próxima geração? A nossa referência está em Mateus 28, 19 e 20, e vocês já perceberam como é que eu trabalho, né? Então assim, a gente abre a Bíblia e você confere se o que eu estou falando está batendo com o texto que está mostrando ali. E aí, Marcos, por gentileza, obrigado. O nosso desafio é o quê? Nós vamos completar a missão, mas a pergunta que a gente faz é como? Porque eu não sei você, mas eu cansei de ouvir aquelas pregações de precisamos ser cheios do Espírito, mas o pregador não dava dica para a gente. Precisamos sair das quatro paredes, aí eu só saía do culto com culpa, porque ele não dava dica. Nossas famílias têm que ser mais fortes, amém. E aí a gente ia para casa um lixo, porque vinha cobrança, vinha pressão, vinha burdoada, mas ninguém dava dica para a gente. E de tanto passar por isso, eu decidi a ter uma mentalidade de pregação. Olha, eu preciso dar a dica. Se a pessoa vai concordar ou discordar, se ela vai atender ou não vai atender, isso é problema dela. É como, por exemplo, na educação do meu filho. Eu estou fazendo a minha parte, mas vai chegar uma hora que ele vai tomar a decisão dele, e aí vai ser problema dele. Agora, eu não posso me omitir do meu papel. É aí que está a questão. E aí, nesse caso, quando a gente pensa nessa função da igreja, você deve lembrar que na última vez que eu estive aqui, eu falei a respeito do motivo de uma igreja existir. E que se a gente não tiver isso claro, a gente vai fazer qualquer coisa, menos o cumprimento da missão. E aí, quando a gente vê a ideia de completar a missão, e aí nós fazemos a pergunta: como completar a missão? E qual missão? A missão que Jesus começou. Não é a missão que a gente tem na cabeça, não é a igreja que a gente tem na cabeça, é a igreja que está na mente de Deus. O denominacionalismo é uma questão de que assim, olha, existe a estrutura
institucional da igreja é uma coisa que existe. É como, por exemplo, escola bíblica dominical não está na Bíblia, mas Robert Reis, quando ele viu aquela situação das crianças trabalhando, não tinham condições de ter uma formação, vamos criar uma estrutura aqui para que essas crianças tenham onde estudar. E aí nisso surge uma necessidade e a gente responde a esta necessidade. Mas agora, eu não sei se você percebe que a gente muitas vezes fica envernizando o defunto, a gente fica cultuando o passado e a gente fica respondendo perguntas que ninguém está fazendo, e aí a gente perde o passo, e aí a gente não dialoga mais com o nosso tempo, e aí a gente não consegue mais ser relevante como Jesus era. E aí é nessa hora que, quando vai ver, as pessoas do bairro, elas já não frequentam os nossos cultos, porque é uma outra linguagem, uma outra época, é um outro tempo. Então, e aí a gente, às vezes, para se contextualizar, a gente deixa de crer no que a gente cria, e não necessariamente a gente muda o formato que a gente tinha. Eu não sei se dá para perceber a diferença. É como o meu filho me chama de você. Eu não sou maluco de chamar meu pai de você, mas o meu filho sabe que ele precisa me respeitar. Eu não sei para perceber a diferença. Eu fui líder de adolescentes, eu fui ordenado ao ministério pastoral. Os irmãos da igreja começaram a chamar de pastor, alguns até de senhor. Os adolescentes continuaram me chamando de você e continuaram me chamando de Roberlano. E eu não preciso perguntar para você quem me respeitava mais na igreja. Então, às vezes, a gente se prende ao formato e perde a essência. E é justamente aí onde tem o trecho introdutório, por gentileza, irmãos. Se você puder, que você esteja acompanhando a leitura. Você pode ler junto comigo? Somos a comunidade do Reino, a igreja do Messias, o corpo de Cristo. Logo, a missão dele é a missão da sua igreja, que foi capacitada para continuar e cumprir a missão que ele começou, alcançando, acolhendo, acompanhando e ajudando pessoas. Mas como completar a missão? E aí, a primeira dica que eu faço dentro do próprio versículo, por favor. Como completar a missão? Você pode ler? Isso, agora vamos ler como quem tomou aquele café reforçado lá, vamos lá. Como completar a missão? Atendendo às necessidades. Isso aí. Então, atendendo às necessidades. O que não falta em qualquer bairro, onde qualquer igreja esteja localizada, são necessidades. É uma mãe solteira, porque, como eu falei aqui na última vez, a figura masculina tem sido solapada. Parece que o homem ideal do nosso tempo é o homem feminino. E aí a gente percebe um bando de homem ausente. Eles são muito bons para a cópula, eles são muito bons para fertilizar, mas não assumem nada. Eu lembro que quando eu fui com minha esposa ao posto de saúde para a primeira ou segunda vacina do meu filho, aí eu vi aquele monte de menina novinha com a mãe do lado, e a maioria das mulheres que estavam com o marido do lado, a gente já via que assim, tinha mais de 20 e poucos anos, na casa dos 30 anos. Há uma necessidade, porque vivemos um tempo em que as pessoas preferem matar o feto do que chamar a responsabilidade adultos que só querem saber de movimentos pélvicos. Vivemos cantando a música da novinha, mas quando transam com a novinha, aí criança não é mãe. Eu não sei se dá para perceber que a gente está vivendo no caos, e se a gente não aprender a lidar com esse tempo, a gente vai ser engolido. Porque não vivemos mais no tempo da nossa avó. Não vivemos mais no tempo em que as meninas se casavam de branco para simbolizar a virgindade. Até porque a virgindade hoje é uma coisa ridícula, irmãos. Hoje é absurdo uma coisa dessa.
para ele, não, eu não sou de, não bebo, não fumo, não perco noite de sono, não sei o que lá. Aí o cara vai, pô, tu não vive, hein? Entende a situação? Ou seja, um cara que faz atividade física, que evita fritura, que evita refrigerante, que não enche a cara, que não pega o pagamento dele para beber quando sai do trabalho, esse cara é que é o esquisito. Normal é o cara que ganha um salário e tem conta na barraca. Esse é o normal. Normal é uma menina de 10 anos descendo até o chão. Isso é normal. E às vezes os pais botam a música para tocar. Então eu não sei se dá para perceber, o que não falta são necessidades. Cadê alguém para adotar essas crianças? Cadê alguém para fazer alguma coisa relevante? Não. A gente está discutindo a cor da parede. Dá para entender? Eu não estou dizendo que discutir a cor da parede não seja importante, mas as almas são mais importantes do que a cor da parede. E aí então nós olhamos para essa demanda. Eu falei da mãe solteira, eu falei do cara irresponsável, mas quantos professores temos na maioria das nossas igrejas? Cadê um professor de matemática? Cadê um professor de língua portuguesa? Para pelo menos preparar os garotos para um concurso de fuzileiro naval. Cadê? Não. Estamos discutindo se a igreja faz isso ou não faz aquilo. Em vez da gente ajudar, porque vamos o que? Esperar no Estado? Que dá quase 50 mil de salários para os nossos representantes? A gente vai esperar alguma coisa desse Estado? Onde a gente, por exemplo, não tem um atendimento digno na educação, na segurança e na saúde. Você paga o imposto para ter essas coisas e você tem que ter um colégio particular, um plano de saúde. E a gente é pobre, não tem como pagar a segurança particular. Eu não sei se dá para você perceber. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente não vai ajudar as pessoas. E se Jesus estivesse entre nós, ele estaria fazendo alguma coisa. Ah, mas Jesus ele operava um milagre? Pô, beleza, tudo bem. Você pode não ter o poder sobrenatural de Jesus, mas o poder sobrenatural que estava em Jesus está na sua igreja. E mesmo que o milagre não aconteça, você pode ser um milagre. Esse período da pandemia, por exemplo, irmãos, eu vi tanta gente, tanto crente, um atacando o outro. E aí eu ficava pensando comigo assim, meu Deus, gente no respirador, gente perdendo ente querido. Cadê alguém para botar no Facebook, Deus te abençoe, Deus tem um milagre, Deus tem uma bênção? Não tinha. Só tinha jumento, gado, jumento. E como é que você quer os evangelhos? Porque eles se levantavam em nome de Deus para apedrejar os seus irmãos. E aí você, por exemplo, olha para isso e pensa, quais são as necessidades, quais são as demandas do nosso tempo? Porque quando Jesus viu as pessoas aflitas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor, ele teve compaixão delas. Deus chora por essas almas perdidas no nosso país. Tem alguém para chorar com ele? Então, como vamos completar a missão se não atendemos necessidades? É claro que talvez, de repente, alguém esperasse que eu fosse falar alguma coisa de Guiné-Bissau, porque eu aprendi o quê? Podemos fazer missões orando, ou contribuindo, ou indo. No meu raciocínio, o que nos impede de orar, contribuir e ir ao mesmo tempo? Porque você pode não ir à Argélia, mas você pode ir à casa da sua vizinha. Deu para entender? Obrigado, irmão. Você de repente não tem condições de ir a Curitiba, mas você, por exemplo, pode ir na casa do filho da irmã fulana. Não sei como é a questão de juventude aqui na igreja, mas, por exemplo, toda mãe crente tem um filho afastado. Sempre tem uma mãe crente, alguma mãe crente na igreja tem um filho afastado. Imagina se de repente aquela juventude falasse assim: vamos fazer uma reunião na casa da irmã fulana? E aí naquela brincadeira, quando vai lá e tudo tal, começa a se reunir. Aí o filho da irmã fulana vê os rapazes, vê as
vocês não merecem eu fazer o que eu fiz com vocês no último culto. Então, por favor, Marcos, como completar a missão que Jesus começou? Então você percebe que Jesus fala para a igreja: vão. Aí foi quando eu falei das necessidades. Pastor, na minha está escrito ide. Tudo bem, ide, tá? Esquece o vão. Então observa bem, Jesus falou: gente, vocês precisam ir. Mas ir para quê? Fazer discípulo. E aí, eu não sei se dá para perceber, tem irmão que é muito bom para discutir em assembleia. A pergunta é: ele tem discípulo? Ele fala bonito. Vê a sua palavra agora, avante, data vênia, sobre a mesa. A pergunta que se faz é: ele tem discípulo? Quem foi a última pessoa que ele alcançou? Ah, mas eu não sei. Peça ajuda. Eu duvido que não tenha um pastor que fique animado com alguém falando assim: pastor, eu estou querendo evangelizar meu colega da faculdade, me ajuda. Eu só queria saber onde tem uma ovelha dessa. Mas eu tenho certeza que qualquer pastor ficaria feliz com isso. Então, diante de uma situação dessa, a gente completa a missão ajudando pessoas. A gente completa a missão alcançando pessoas. Jesus disse que os campos estão brancos. Eu não acredito que Jesus mentiu quando disse isso. Aí algumas pessoas vão dizer assim: ah, mas o coração das pessoas do bairro é um coração muito duro. Aí geralmente eu falo o seguinte: então tá legal, todas as igrejas do bairro têm a mesma quantidade de gente que a gente tem. Aí a turma já começa a engolir. Aí você chega, aí fala assim: não, mas é porque a outra igreja cresce porque tem quantidade e a nossa não cresce porque tem qualidade. Aí eu gosto muito de usar o exemplo do salão de cabeleireiro da Matilde. Pior que um dia eu falei isso e tinha Matilde na igreja. Aí nesse caso, e a Matilde tinha salão, olha só. Aí nesse caso, ainda bem que o exemplo foi bom. Imagina, a gente sabe que assim, mulher tem uma relação muito próxima com o cabelo, né? Então às vezes está aqui um monte de mulher naquele salão, aquela fila, de manhã até... Eu já vi mulher em salão antes de 9 horas, 10 horas da noite. Eu pensei, ela vai para onde depois que você deixa, né? Aí o que acontece? Por que que está aquela gente toda lá? Porque aquela pessoa que está lá faz algo que chama a atenção. Então, por favor, qualidade traz quantidade também. Claro, não vou negar, a gente sabe que a água é mais saudável que a Coca-Cola. E a gente sabe que muita gente prefere a Coca-Cola à água, a gente sabe disso. Agora, ainda assim, quando alguém quer melhorar de saúde, vai beber o quê? Deu para entender? Aquela pessoa que acha que tem saúde para gastar, porque na nossa cabeça quem morre primeiro é o velho e o doente. Só que é o seguinte, desculpa dizer, mas está todo mundo aqui na fila da morte. Se eu fosse de uma igreja neopentecostal, eu diria: bate no ombro do teu irmão e diz: tu vai morrer. Mas como eu sou batista, né, então eu não vou fazer isso. Então está todo mundo na fila da morte. E nem sempre é o mais velho, e nem sempre é o doente que vai primeiro. Não sei se vocês lembram do Paulo Guedes, vendo a questão do INSS, como é que estava? Os velhos morrem. Então, vamos tentar ver isso aí, tá ok? Aí nesse caso, olha como é que são as coisas. Você, por exemplo, tem uma situação em que aquela pessoa está batendo naquela porta porque ela vê qualidade. Então, às vezes, coisas simples que a gente poderia estar fazendo. Poxa, pensa comigo. Esse período de 2013 para cá, de 2013 para cá, onde a gente começou a ver um movimento de direita se consolidando, isso gerou o quê?
aquele antagonismo direita-esquerda. E eu vi crentes defendendo direita e esquerda com uma força que eu nunca vi essa gente defendendo o Evangelho com a mesma força. Eu não estou dizendo que, se você acredita que Che Guevara é tipo São Francisco de Assis, parabéns, é problema teu, não tem nada a ver com isso. Se você acredita, que, por exemplo, a direita é uma coisa que vem do coração de Deus para a política, o problema é seu, não tem nada a ver com isso. Agora, eu não consigo entender como existem pessoas que defendem determinado político, defendem determinada ideologia política com uma força muito maior do que a defesa da bandeira do Evangelho. É isso que eu não consigo entender. Eu fui pastor de alguns meninos que eles entre eles lá, todo mundo fazendo concurso para fuzileiro naval. Depois cada um pegou um caminho, e eu lembro que na despedida de dois eu fui chamado para pregar num culto que eles estavam fazendo com a família. E aí eu falei com eles: olha, que a Marinha do Brasil não tenha mais de vocês do que o reino de Deus. Eu li aquele texto de que aquele que se alista, ele quer agradar aquele que o arregimentou. E aí, qual é a parte triste? A parte triste é que é o seguinte: o crente militar, ele está ali, firme e forte. Cadê essa mesma disciplina na obra de Deus? Cadê essa mesma paixão pelo reino de Deus? E foi o que eu cobrei deles. Se eles ouviram ou não, aí já é problema deles. O cara é empresário, ele cobra dos funcionários o horário, fica preocupado se tem uma mancha de dedo na porta de vidro. Mas aí quando ele entra no templo, quando ele vai para a igreja, faz tudo de qualquer jeito, sabe, empurrando com a barriga. Então é um tipo de situação que as pessoas não conseguem perceber. Ah não, eu tenho qualidade, eu não tenho quantidade. Peraí. Então, sabe, a gente poderia alcançar. Não dá para fazer culto nas praças como antigamente. Você vai ter que ir à prefeitura, vai ter que fazer um monte de coisa. Então, assim, não dá mais para ser como antes. Não dá mais para pregar contra pecado como pregava. Tanto que é que os crentes pregavam contra a prostituição, prática homossexual, adultério, fornicação, aquele negócio todinho. Primeiro que palavra fornicação hoje ninguém nem sabe mais o que é. E tem até alguns pastores que acham a seguinte dica: não, o pessoal transar antes de casar não é problema, só tem que ter fidelidade. Aí pensa comigo, raciocina comigo, Meu lado ruim pensando. Se você se uniu sexualmente a uma pessoa, é uma só carne, que açougue é essa bagunça dessa juventude, A rocha aqui, a rocha ali, a rocha lá. Quem é carne com quem nessa bagunça? Mas se você não agradar, aí o povo da igreja não gosta. E eu fico pensando, como é que a gente completa a missão assim? Então precisamos alcançar. Temos a internet, temos a música, sabe, temos um trabalho social, temos uma série de coisas. Estava conversando agora há pouco com o irmão Carlos, que assim, quando a gente dirigiu uma congregação numa favela, eu lembro como se fosse ontem. Os adultos não iam. As meninas com seus 11 anos já começavam a botar aquele short da Bad Boy, quem é da minha idade deve lembrar desse short, topzinho, aquele negócio todinho. Os garotos com 11 anos já estavam para lá e para cá, malandreado, aqueles negócios todinho, e assim por diante. Mas até esse período, a gente estava lá. E aí nisso trabalhava com os meninos. Quando uma menina de 10 anos ia pregar, o pai ia assistir. Quando o fulano ia cantar, a mãe vinha. Ou seja, essas pessoas podem até não querer saber da minha pregação, podem até não querer saber da igreja, mas elas querem ver seus filhos, e elas querem ver seus filhos bem encaminhados. As pessoas falam mal de igreja, mas eu pergunto, onde um filho de pobre viciado vai receber ajuda se não for igreja? Para onde esse cara vai? Quem vai ter bala na agulha para pagar um tratamento de um cara desse? Ah, mas os evangélicos, eles fazem lavagem cerebral. Eu quero saber esse pessoal que critica a igreja, que ajuda viciado, o que eles fazem? Apontar o dedo para a igreja é mole. O pior é que tem uma cambada de crente
burro que junta com essa gente para falar mal da igreja. E a pergunta que eu faço é: o que você está fazendo para a igreja melhorar? Além de ser um juiz da igreja, como se você fosse perfeito. Ah, eu saí da igreja porque tem muito hipócrita. Vai ter que sair do mundo, filho. Ué, você vai ter que largar o trabalho, porque tem gente que não presta no trabalho também. Você vai ter que sair da família. Você vai ter que sair de onde você mora. Você vai para a lua. Onde você vai viver? E detalhe, é importante parar para pensar. Eu saí da igreja porque tinha isso, tinha aquilo outro. Tá legal, então você era melhor que todo mundo, né? Só o pessoal da igreja que não prestava. Fala sério. Então a gente observa, né, que assim, diante desse nosso caso, eu estou tranquilo que são 7h25 ainda, gente. Então, estou falando sério, pode olhar. Aí nesse caso, não, foi maldade minha, entendeu? Mas a gente quando está errado a gente apela, gente, a gente apela. Então, né, alcançando vidas, Jesus disse: façam discípulos. Ele não disse que era para o pastor, o super-homem santo assalariado, ele é pago para fazer. Jesus não disse isso, ele disse: vão e façam. Foi isso. Ele não disse: o técnico tem que ser zagueiro, o técnico tem que ser artilheiro, o técnico. Não! Ele disse: vão e façam discípulos. A mesma energia que eu posso fazer uma reunião secreta para puxar o tapete do diácono, eu posso também pegar essa energia e canalizar para como é que eu faço para alcançar o gerente da boca de fumo ali da minha rua. Percebe? Mas eu pego a minha energia e canalizo para outra coisa. É que nesse ano eu não tenho motivação para estudar. Não, motivação você tem. Só que ela está canalizada para outra coisa. E aí quando o outro passa no concurso, você diz que ele teve sorte, porque ele é gênio, ele é inteligente, essas coisas todinha. É normal isso. Então, como completaremos a missão? Atendendo a necessidades, alcançando pessoas e o quê? Integrando os decididos. Eu não sei você, mas assim, já viu que assim, às vezes a pessoa, ela tem igreja que você entra, você sai e parece que você é invisível. Parece que você botou aquela capa do Harry Potter e ninguém está te vendo mais. Deu para entender? E aí, às vezes, você foi à frente no domingo à noite. Não, mas aí é o grupo da integração, é o pessoal do evangelismo, é o departamento não sei das quantas. Não! Se eu tenho 17 anos, tem um cara de 17 anos lá, que se dane se o cara do departamento vai falar com ele. Eu vou falar. Sabia que a gente tem um futebol todo sábado de manhã? O que custa? Eu não sei se dá para perceber, porque todo mundo quer ser amado e aceito. Todo mundo quer ser amado e aceito. E às vezes aquele camarada que, por exemplo, ele estava lá, cabelo cortadinho, tipo militar, gola polo, e agora ele está de cabeça azul, de cabelo azul. De repente ele está de cabelo azul porque ele foi aceito por aquele grupo. E ele não era aceito pelo grupo de onde ele veio. Gente, amor e aceitação. Amor e aceitação. Qualquer pessoa. Pode ser uma criança. Meu filho só tem 5 anos, mas quando eu falo para ele, eu amo você, ele abre aquele sorriso. A geração do passado dizendo: esse garoto não está entendendo nada. Deu para entender? Então, é importante a gente observar que, às vezes, as pessoas elas passam por nós. Eu lembro de uma menina que estudou no ensino médio comigo, o antigo 2º grau, e aí ela era de uma igreja pentecostal. Sabe aquela pessoa assim, meio tapadinha? Ela era mais ou menos esse perfil. Aí, aquela coisa que a gente tem na cabeça, né, de crente bocó, uma coisa mais ou menos assim. O que aconteceu? O testemunho de Jeová foi na porta dela, porque testemunho de Jeová vai na porta do pessoal. Testemunho de Jeová vai atrás do pessoal. Testemunho de Jeová tenta trazer o pessoal para o salão do rei. Testemunho de Jeová vai atrás de quem deixou de ir ao salão do rei.
E detalhe, a maioria dos jovenzinhos estão tudo fazendo formação de professores, porque eles sabem que pedagogia é importante. Mas não são pessoas que estudam a pedagogia só para ganhar dinheiro. Quer dizer, não sei, né, também dá para ganhar dinheiro. Mas o que acontece assim? Mas aquela ideia de usar isso inclusive para o ministério de campo deles. Passou o tempo, essa jovenzinha foi na minha porta. E ela falando de versículos, não sei o que lá, porque Jesus não é Deus, é estaca de tortura, que não é cruz e lá. Eu olhei assim, o cara comigo e falei, essa daí é a garota que estava lá no meu colégio? Sabe por quê? Alguém acreditou nela. Alguém investiu nela. Alguém não viu a crente bocó que eu via. Deu para entender? Então, muitas vezes, as pessoas elas passam por nós. Pensa, por exemplo, em grandes figurões do crime. Se esses caras tivessem, de alguma forma, sido convencidos ao ministério, à obra de Deus, claro, não vou botar isso na conta da gente, porque quem quer dá um jeito também. Eu, por exemplo, a primeira visita pastoral que eu recebi, deixa eu ver se eu tento lembrar aqui, eu já era pastor, eu estava com a minha mãe no corredor do Hospital Duque de Caxias em decorrência de um AVC. Ou seja, eu não passei a minha vida cristã recebendo visita de pastor, nem de irmão, nem de ninguém. E estou aqui. Mas agora, se eu puder fazer diferente, para que as pessoas se sintam amadas e encorajadas, por que não fazer? Então, é uma coisa que assim, se a gente integrar, a gente consegue completar a missão. Mas só que a gente faz um trabalho que fica tipo uma igreja rodoviária. A gente chama as pessoas para o culto, aí o cara vem para o culto, às vezes não é bem recebido, aí às vezes ele é bem recebido, mas aí, por exemplo, digamos, pensa comigo, né? Digamos que de repente um amigo seu, né, que é trans, você está há um ano tentando trazer o cara, aí o cara vem para o culto, no dia que o cara vem, aí eu não sei se, aí só Freud pode explicar, aí o pregador cisma de falar de movimento trans para o cara trans ali, aí fica assim, não dá para entender. Entende a situação? Então, assim, às vezes a gente não integra e não acolhe. Até porque qualquer pessoa que não é crente já tem um pouquinho de noção do que a gente acredita. Já tem. Quer ver uma coisa? O grupo o pessoal do meu trabalho tem um grupo de WhatsApp. E aí nisso, lá, dá pra gente acertar as coisas no trabalho. E aí nisso, pô cara, tu não tá no grupo de WhatsApp não? Falei, não tô não. Aí eu, não, mas é melhor não entrar mesmo não, tô na igreja, né? Deu para entender? Ou seja, o cara tem noção de que meus valores são diferentes. E eu não prego para eles. Eu só não participo de algumas coisas. Entende a situação? Então, eu não preciso dizer que eles vão para o inferno, que eles são isso, que eles são aquilo. Mas eu posso dar razão da minha fé quando eles vierem conversar comigo. Aí que está a questão. Eu estava conversando, por exemplo, com um rapaz. Ele sabe que eu sou crente. Coração acelerado, por causa de energético, né, vodka, esse negócio, garoto novo. E aí nisso, balinha, uns lobos doidos aí. E aí nisso ele falou que ele estava querendo saber, né, como é que podia ver para tratar do coração e tudo tal. Falei, cara, primeiro que assim, energético, né, não vai te deixar descansado. Então, o que você precisa é descansar. Se é para ficar ligado, cuidado. E aí começando a bater um papo com ele e tudo tal. E aí a gente estava conversando, aí a gente acabou pegando um outro caminho. E aí eu estava batendo um papo com ele sobre ser produtor ou consumidor de conteúdo. Eu falei, olha só, toda rua tem uma barraca. Por quê? Teve um cara que decidiu vender a cachaça. E o outro decidiu beber a cachaça. Qual é o mais estratégico aí? Aí ele, o cara que vende. Eu falei, isso. Hoje vende cachaça. Amanhã já bota a cerveja. Primeiro ele pega os bios, né? Aí tá lá os pés inchados. Aí agora ele já pega o pessoal do final de semana, do Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco. Deixa pra lá. Aí nesse caso, né? Ele vai e pega esse pessoal da cerveja no final de semana. Aí daqui a pouco ele já tem o arroz e o feijão para a dona aqui. Ô seu fulano, tem como eu pagar no mês que vem? Pelo menos o
estou indo comprar gás. Aí ele me chamava de Bolsonaro, né? Ô Bolsonaro, né? Aí nisso, agora eu falo, faz o L. Aí nisso eu tenho gás aqui, não, mas lá é tanto. Pô, compra comigo, eu faço o mesmo preço. Aí eu estava falando isso com esse rapaz. Falei, enquanto tem umas meninas que fazem OnlyFans, não vou explicar aqui, porque eu também não posso dar a senha. Aí nesse caso, enquanto tem as meninas que fazem OnlyFans, tem os caras que consomem. E aí às vezes tu pensa que é a menina, mas é o crioulo de 2 metros que está pegando as fotos lá de não sei quem e botando lá, e o trouxa pagando para ver. Ou seja, você quer ficar falando com ele, você quer ficar de que lado? Do cara que vende a cocaína ou do cara que compra a cocaína? Vocês entenderam, né? Não é nenhum dos 2 lados, mas você entendeu o que eu estou falando. Estou falando da produção de conteúdo, o consumo de conteúdo. E aí, diante de um caso desse, a gente conversando. Aí o outro, por exemplo, uns 20 e poucos anos, pô, eu tenho que parar de fumar. Eu falei, cara, o que você quer é bem-estar. Você tem um bem-estar fumando. Eu tenho um bem-estar fazendo atividade física. O que a gente quer é bem-estar. Então você pode buscar o bem-estar com uma coisa que vai te fazer bem. Você não precisa buscar o bem-estar com uma coisa que vai prejudicar a sua saúde. Ou você acha, meu querido, que eu quero ficar comendo frango, batata doce, ovo cozido todo dia? Claro que não. Eu quero comer x-tudo como todo mundo. Eu quero comer batata trans como todo mundo. Eu quero mexer de fritura, de bacon como todo mundo. Mas eu tenho 49 anos, hoje medi 25. 49 anos e eu tenho um filho de 5. Quando eu tiver com 59 anos, ele vai estar com 15. Se hoje, com essa idade, ele já me dá um perdido, imagina quando eu estiver mais velho e ele mais esperto. Eu tenho que ter saúde. Entendeu? Então não sei se você perceber que assim, aí o cara olhou assim, pô, é mesmo, né, irmão? Ou seja, eu evangelizo sem necessariamente dizer assim, tu é um derrotado, tu é um filho de Satanás. Até porque é o seguinte, doutrina é uma coisa que você vai falando pouco a pouco. É pouco a pouco. Doutrina, você não tem como descarregar a doutrina, sabe por quê? Nem o crente aguenta a doutrina. Qual é o tipo de sermão que o pessoal mais gosta? Você vai conseguir. Deus está vendo suas lágrimas. Deus tem a última palavra. Deus viu o teu choro. Deus tem uma virada para a sua vida. Agora vai. Entende? A gente gosta disso, irmão. A gente quer saber de tua natureza de Jesus. Faça por favor. Quem quer, gente? Nem o pregador quer estudar esses negócios. Então você dá para perceber que é o seguinte, cara, sabe, se eu e você pensarmos como é que eu faço para trazer essa pessoa para cá, porque a igreja não adota, mas o traficante adota. A igreja não adota, mas o partido político adota. A igreja não adota, mas o grêmio estudantil adota. A igreja não adota, mas o centro acadêmico adota. Aí às vezes aquele adolescente mocorongo lá na faculdade é um revolucionário, está defendendo agora uma sociedade sem classe, e assim por diante. E um dia ele estava na igreja. E aí, por último, como completar a missão? Aí que está a questão. Hoje eu estava ouvindo, né, no aniversário da MCM, da primeira igreja batista em Alcântara, a Gisele todo dia, às 7h30 da manhã, e é interessante, eu já preguei lá na primeira em Alcântara, pastor Vanderlei Marins, e é incrível, 7h30 da manhã a igreja lotada. Sabe que igreja lotada? 7h30 da manhã? Eu lembro que o diácono da igreja, 5 e pouca da manhã, foi me buscar na minha casa. 7h30 da manhã eu fui pregar lá. Eu pensei, não deve ter quase ninguém. A igreja sim. Mas aí é outro assunto que eu não quero falar da igreja. Mas aí a irmã falando sobre as organizações, porque tal. Aí eu falei para a Gisele, eu falei, lá até pode ser, mas a gente não tem mais isso. E eu não estou aqui com um saudosismo de organizações. O que eu estou dizendo é que você não vê gente para arregaçar as mangas e investir na próxima geração. É isso que eu estou falando. Você podia chamar de Kid Batista, tu podia falar, sei lá, meninas de Deus, homens de ouro, que se dane o nome. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente não investe na próxima geração. A gente não investe. Eu já sei qual é a nova safra de político que a gente vai ter aí. Felipe Neto e Anitta. Isso eu sei. Escreve o que eu estou falando. Eu sei que eles vêm por aí.
Eu não esqueço do dia que eu vi no Twitter uma jovem escrevendo o seguinte: Felipe Neto é mais conhecido que Machado de Assis. Eu falei, calor. O mundo acabou. Aí eu, desabafando num grupo de pastores, aí o pastor falou para mim: tá bom, pergunta para os jovens que você conhece quem é Felipe Neto e pergunta quem é Machado de Assis. Faz o teste. Aí eu fiquei quieto e falei, deixa para lá. Então precisamos treinar discípulos, ensinando-os a obedecer. Mas ensinando-os a obedecer o quê? Na tua Bíblia está escrito o quê? Ensinando a obedecer o quê, irmãos? A tradição da igreja? É ensinando a obedecer o que está aí na tua Bíblia? Ensinando a obedecer? Eu não sabia que vocês falavam língua estranha também não. Mas o que acontece? Ensinando a obedecer o que eu tenho mandado. Agora, em que a gente é bom? Ensinar a obedecer o que a gente quer. Porque eu não aprendi isso aqui. Eu não aprendi assim. Porque a nossa igreja, que nossa igreja é Jesus. A questão é o que Jesus ensinou. Por exemplo, vou abrir meu coração aqui, meu Espírito Santo particular vai ficar chateado comigo na volta para casa, mas eu tenho que falar. Se tem um milagre que por mim Jesus não teria feito, é transformar água em vinho. Esse milagre me dá uma dor de cabeça com o pastor. Está dando para entender? Agora, observa bem, está lá. Eu queria que tivesse? Não, mas está. Não sei se dá para entender. A gente precisa, sabe, ensinar a próxima geração a ter maturidade, sabe, a ter maturidade e conseguir decidir. Um colega chega para mim e fala assim: pô, tu quer um pouco de cerveja? Ah não, tu é evangélico, né? Aí, porque eu não me apresento como pastor, tá, gente? Primeiro porque assim, todo mundo fala mal do pastor e crente fala mal do pastor. Então eu prefiro que as pessoas me conheçam e aí depois elas tirem a conclusão. Eu já não dou a carteirada, porque o cara, isso daí é um pilantra, entendeu? Então eu prefiro nem falar. Deve ser igual o cara lá da igreja do meu pai. Agora, em relação a isso, né? 5 minutos só, gente. Agora eu estou 5 minutos mesmo, não é de pregador não. No meu relógio está 11h09. Então, quase 11h10. Então, mas agora aí nesse caso, olha como é que são as coisas, né? O pessoal aí da comissão jogadora já viram que o horário é o meu problema, né, gente? Já viram. Não é porque eu gosto do que eu faço, gente. Se eu não gostasse, já tinha acabado. Mas aí, nessa situação, olha como é que são as coisas. Você gosta, né? Quer dizer, você não bebe não porque você, por causa da tua religião. Falei, cara, se eu te contar, você não acredita. Eu evito refrigerante. Eu evito açúcar. Eu evito fritura. Porque assim, o teu prazer é sentir o gosto da cerveja. O meu prazer é me ver envelhecendo e ainda continuar podendo me olhar no espelho, cada um com o seu prazer. Aquela ele não esperava. Porque o que de repente ele estava esperando era o quê? Moralismo. O que ele estava esperando era eu dizer: é porque eu sou crente, eu sou filho de Deus, tu é filho do Satanás, tu vai para o inferno, tu está com um capeta, 7 impérios. Deu para entender? Mas não, o que eu passei para ele foi o seguinte: eu quero cuidar de mim. Lembra? Produtor de conteúdo ou consumidor? A Ambev, a maioria dos bilionários brasileiros estão na liderança da Ambev. Para quem não sabe o que é Ambev, melhor não explicar, deixa quieto. Então eu não sei se dá para perceber por quê. Como diz, né, Augusto Cury, na terra dos infelizes, as pessoas têm que buscar o prazer para fugir da vida que tem. Esse é o problema do nosso tempo. Então as pessoas, aí nessa hora eu sou obrigado infelizmente a concordar com Karl Marx quando ele fala que a religião é o ópio do povo. Aí o cara, em vez de querer mudar de vida, de melhorar de vida, de crescer na vida, ele faz o quê? Ele se enfurna na igreja para fugir de um casamento ruim. Ele se enfurna na igreja e não se dedica aos estudos nem ao trabalho. E aí quando vai ver, a igreja não é um ministério, é uma fuga. E o pior é que se o pastor tentar ajudar, aí ele já começa a ficar contra o pastor, porque o pastor está querendo tirar dele, né, o chamado dele, uma coisa mais ou menos assim. Então, diante desse quadro, cadê alguém? Quem há de ir por nós? Treinar discípulos, ensinando a obedecer. E aí, você pode ficar de pé? Então, como completar a missão que Jesus começou? Você pode ler, por favor?
chovendo no molhado. Eu sei que eu estou falando uma coisa que você já sabe, mas eu entendo que, assim como arroz e feijão são aminoácidos necessários, né, para a nossa alimentação, da mesma forma, né, eu lembro da palavra de Paulo: não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque elas são segurança para vós. Eu entendo que pregador que é pregador faz trabalho de mãe, está ali falando a mesma coisa que todo mundo sabe, mas nem sempre coloca em prática. E aí eu não sei se dá para perceber. Vamos ajudar os crentes da Somália? Vamos. Vamos evangelizar as pessoas da Argélia? Vamos. Mas vamos atravessar a rua e ir ali no dono da barraca e falar para ele que Jesus lhe ama? Vamos também. Vamos contribuir para missões? Sim. Mas vamos botar um dinheiro no caixa para ter um som legal para fazer o culto lá fora? Também. Amém? Amém? Querido Deus, o texto foi exposto, a palavra foi pregada. Não sei se bem explicado, mas eu espero que o teu Espírito esteja completando no coração dos teus servos aquilo em que eu fui deficiente para comunicar. Deus, tu sabes, Pai, que há uma demanda. Tu sabes que há um campo branco. Tu sabes, ó Deus, que a porta está ficando cada vez mais estreita. Tu sabes, ó Deus, que o tempo está acabando. Então, prepara-nos para este tempo. Ajuda-nos. Faz de nós uma geração forte, aguerrida e comprometida com o teu reino, e que seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Eu oro para a tua glória, na força do teu Espírito e em nome de Jesus. Amém? Que os irmãos possam voltar aos seus assentos. Eu devolvo a palavra para o irmão Carlos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por usar o pastor pela palavra justa aqui, verdades, que para mim são absolutas, tanto para nós como missionários, como discípulos. Né? Então, para mim foi uma bênção. E outra coisa, eu quero agradecer a esposa do pastor, agradecer ao Rubielão Júnior. Muito obrigado pela sua presença aqui, nos encheu de alegria. O pastor está fazendo aniversário hoje. Fiquei sabendo agora. Se eu soubesse, vai pegar o presente, né? Agora, quando eu ver o presente, vai estar aqui. Eu vejo que gosta de presentear. Vamos colocar de pé, querido. Vamos cantar parabéns para o pastor? Vamos lá? Vamos lá? Parabéns. A igreja aqui é uma igreja muito